falando conosco nessa noite. Eu creio, irmão. Eu creio que Deus tem algo poderoso para ministrar em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Mateus capítulo 28, versos 18 em diante. Mateus 28, verso 18. Deixa um pouquinho sem o texto, daqui a pouquinho você coloca para mim, Cauê, fazendo um favor, obrigado. Que eu quero trazer uma palavra antes, breve. Quero deixar aqui a explicação da ausência do pastor José Jorge e pastora Solange. Eles não são de faltar, né, de não estarem presentes ao longo dos 12 dias, mas hoje é um caso à parte. O pastor André, o meu tio, irmão da pastora Solange, lá da igreja de Montemor, os convidou para estarem ministrando lá, né, para o meu pai estar ministrando lá. Aí a família não tem como a gente dizer não, né? Então o pastor José Jorge, com muita alegria, foi para lá, mas também com um pouco de tristeza deixa a igreja aqui, mas ele deixa um abraço, assim como a pastora Solange, para cada um daqueles que aqui estão nessa noite. Quem recebe esse abraço faz assim, ó, recebe esse abraço do seu pastor, da sua pastora, mas amanhã eles já estarão de volta para a continuidade da nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Amado, nós, nesse ano, como todos os anos, como nós já falamos sobre o projeto de vida, todos nós sonhamos sonhos, todos nós colocamos projetos diante de Deus, todos nós dizemos para o Senhor o que nós desejamos, o que nós queremos, né, Tom? Todos nós imaginamos um ano, especulamos, criamos expectativas e dizemos, puxa, esse ano eu quero isso, eu quero que dê certo isso aqui, e a gente se planeja, e nós, chegando aqui na igreja, a gente recebe um flyer, um folder lindo como esse, e a gente coloca o nosso projeto, e a gente ora em cima desse projeto, dizendo, Senhor, abençoa a minha família, abençoa meu matrimônio, meu casamento, abençoa meus filhos, Senhor, me dá condição de colocar, quem sabe, o meu primeiro filho na faculdade. Pessoas colocam sonhos e projetos, me ajuda a comprar minha casa, comprar meu primeiro terreno, me ajuda, Senhor, a trocar de carro, me ajuda, Senhor, abrindo uma nova porta de emprego, ou melhorando o meu salário na empresa que hoje eu estou, porque eu preciso de algo maior e melhor. Isso tudo é válido, irmão. Isso tudo diante de Deus não é pecado. Pelo contrário, Deus ele ama pessoas que sabem onde querem chegar. E eu digo mais. Deus ele se compromete quando ele percebe que o compromisso que nós temos, ou melhor, quando ele percebe que o projeto que nós desejamos é um projeto digno, louvável. Que pai não quer abençoar um filho que quer o melhor para sua família? Que pai que não quer abençoar um filho que quer um casamento melhor, que quer filhos mais saudáveis, que quer saúde para sua casa? Todo pai quer. Então deixa eu te declarar algo e receba aquilo que está sendo enviado desse altar. 2024 é um ano em que Deus tem um compromisso com os teus projetos. 2024 é um ano em que Deus estará abençoando o seu projeto de vida. Deus vai prosperar, Deus vai te ajudar a cumprir todo sonho e projeto que você tem para esse ano. Quem crê diz amém. Agora a minha pergunta é, quem está disposto a participar, Itamar, dos projetos de Deus para 2024? Porque, irmão, nós temos os nossos, e é digno, como eu falei, é para a nossa casa, é para a nossa família, é para a nossa vida social, financeira, saúde, tudo isso é válido. Mas agora Deus está me perguntando e te perguntando nessa noite, eu também tenho um projeto para 2024, e eu gostaria de saber quem está disposto a participar dele. Então nós vamos ler esse texto porque esse é o projeto de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18 em diante diz assim. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Verso 19. Portanto, diga comigo, portanto. Diga assim, vão. Ou se você quiser a tradução mais comum que nós usamos, né? Diga assim, portanto, ide. Não precisa continuar repetindo. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amados, eu quero falar hoje um pouquinho sobre esse sonho de Deus, sobre esse projeto de Deus para 2024. O que nós estamos declarando ao longo desse ano, ao longo dessa campanha? Venha o teu... Nós oramos isso todos os dias, não só durante essa campanha, nós sempre oramos aqui, o pastor Jorge estabeleceu como cultura dessa igreja, praticamente todos os cultos nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, e dentre essa oração, o início dela diz, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí nós dizemos o quê? Venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na
como... Ou seja, Deus tem vontades, Deus tem propósitos, Deus tem projetos. E a minha pergunta nessa noite para cada um de nós é: quem está disposto a viver os projetos também de Deus para a sua vida? Quem está disposto a viver os projetos de Deus para a sua cidade? Quem está disposto a viver os projetos de Deus para a sua igreja? Quem está disposto a viver os projetos de Deus para toda a sociedade e humanidade? Eu estou disposto, eis-me aqui, Senhor. E é sobre isso que eu quero ministrar. Abra comigo, e a gente vai ler muito, irmão. Então fica com a Bíblia aberta aí, se você puder. Vamos para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por gentileza, primeira carta que escreveu Pedro, capítulo 2, verso 9. Um texto muito conhecido, alguns já sabem até decoradamente esse texto. Desculpa. O fone é extremamente... é sensível. Qualquer barulho, ele faz um barulhão. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim. Tá a mesma versão que a minha, então eu vou ler pelo telão. Vocês, porém... É aqui? É. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Até aqui por enquanto. Diga assim: eu sou. Melhor, diga: nós somos. O que nós somos, irmão? Diga assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é isso, irmão? Você recebe isso que Deus declarou sobre a tua vida? Que lá na carta de Pedro está declarado: ei, não existem mais sacerdócios como costumeiramente existiam no Velho Testamento. É um, é outro, é sumo sacerdote, é sacerdote. Só um pode entrar, só um pode oferecer. Não. Agora Pedro está dizendo: todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele se torna uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, ou parte da nação santa, e um povo exclusivo de Deus. Só que preste atenção, nós gostamos de ouvir isso, que nós somos geração eleita. Nós gostamos de ouvir, Aline, Cláudia, minha sogra, nós gostamos de ouvir que nós somos sacerdócio real. Nós gostamos de ouvir que nós somos uma nação santa. Nós gostamos de ouvir que somos povo exclusivo de Deus. Olha que lindo, irmão. Mas entenda, isso não é um adjetivo, pastor Antônio Carlos. Um adjetivo qualquer. Não é como alguém dizer assim: nossa, você está bonito hoje. Nossa, como você está bem arrumado. Nossa, como você canta bem, toca bem. Não é um adjetivo, irmão. Isso aqui é uma identidade. Eu vou repetir. Esse texto não está falando sobre adjetivos, está falando sobre identidade. Qual é a diferença, pastor? Adjetivo é uma coisa que eu estou por um tempo. Identidade é aquilo que eu me tornei. Aqui não está dizendo que vocês serão ou vocês estão como uma geração eleita. Não, vocês são. Mas quando eu entendo todos esses adjetivos, eu entendo que esses adjetivos eles não estão ali jogados num texto e é um ponto final. Mas existe um porquê nós somos. Sabe por que eu e você nos tornamos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Diga comigo: para anunciar. Diga mais uma vez: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Pedro está dizendo? Vocês são, mas se vocês não anunciarem, perdeu o fator de vocês serem. Se eu digo que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, mas isso não faz com que eu tenha atitude de anunciar as grandezas do meu Deus, eu sou, mas não faz diferença de eu ser. Eu sei, irmão, que essa mensagem talvez seja uma mensagem diferente daquilo que você esperava para 12 dias. Mas sabe por que Deus ministrou isso ao meu coração e eu estou ministrando hoje? Porque Deus tem uma revolução para fazer através desse ambiente, através dessa igreja em 2024. A igreja sede de Itapetininga vai começar a fazer uma diferença como ela nunca fez nessa cidade, nessa região, no estado de São Paulo. Eu creio que Deus está levantando a igreja sede de Itapetininga para fazer toda a diferença nessa cidade, nesse estado e nesse país. As pessoas virão para cá para conhecer e saber o que Deus está fazendo nesse lugar, porque Deus tem algo novo para derramar nesse ambiente. Quer que eu troque? Aqui? Vou tentar não me mexer tanto. É aqui, né? É difícil eu não me mexer, eu vou tentar. Mas diante disso que Deus está ministrando para nós hoje, diga assim comigo: eu sou
para anunciar. É isso que Deus vai cobrar de mim e de você em 2024. Deus nos escolheu para fazermos a diferença, para anunciarmos aquilo que Ele tem feito em nossa vida. E aqui o texto não está dizendo para anunciar todos os textos bíblicos decoradamente, de capa contra capa, de Gênesis, Apocalipse, você precisa saber todos os textos Não. O que está dizendo? Para anunciar as grandezas do Deus, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Pedro está dizendo? Você não precisa saber todos os versículos de cor. Você só precisa se tornar um testemunho que as pessoas olharão e dirão, faz a diferença. Alguma coisa mudou na vida dessa pessoa. Nossa, esse homem não é mais o mesmo, essa mulher já não é mais a mesma. Como vai dizer, acho que o próprio Pedro, ou em Hebreus está escrito, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, não nos embaracemos de contar aquilo que Deus tem feito. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Ele quer te usar para alcançar muitas almas em 2024. Eu não sei se é na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua escola, eu não sei se é no teu dia a dia, eu não sei se é no seu hall de amigos, mas Deus vai te levantar para ganhar muita gente em 2024. E vamos aqui que tá melhor, para não ficar fazendo barulho, senão atrapalha. Amados, diante disso eu quero que você volte comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, por gentileza. Gênesis 1, verso 27. Porque aqui Deus cria a humanidade. Deus cria o homem e a mulher. E quando Ele os cria, Ele dá a eles um propósito da criação. Deus, Ele não criou nenhum ser humano sem propósito. Eu vou repetir isso aqui, eu quero que você receba isso na tua alma. Você que está... Cadê a câmera? A outra câmera. Ah, tá aqui. Você que está em casa, você também saiba disso. Existe propósito em toda a humanidade, em todo ser humano nascido. Ei, todo aquele que nasceu, todo aquele que foi gerado em Deus, primeiramente, porque preste atenção. Nós temos às vezes a convicção de que nós nascemos no ventre da nossa mãe. E é óbvio que sim. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que antes de sua mãe pensar ou gerá-lo no ventre dela, Deus já tinha gerado dentro dele, antes da fundação do mundo. Isso é Bíblia, irmão. Filipenses, se não me engano, capítulo 1, verso 4. Então o que eu estou dizendo para você nessa noite? Eu estou te garantindo que você não nasceu à toa, mas Deus tem propósito para a tua vida desde que você nasceu. E diante disso, olha o que Deus vai fazer. Deus vai criar a humanidade e Ele vai dar um propósito para essa humanidade. Criou Deus o homem, ou a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. Quem já é abençoado aí? Irmão, a humanidade já foi criada e abençoada desde a sua criação. Ei, deixa eu te dizer, desde o dia que Jesus entrou na sua história, você já é abençoado, irmão. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. A bênção já está sobre a tua casa, já está sobre a tua família, já está sobre todas as áreas da tua história. Você já é abençoado. Só que Deus não abençoa à toa, irmão. A gente precisa entender isso. Deus não quer me abençoar e te abençoar para a gente apenas se aproveitar e se deliciar das bênçãos. Mas Ele quer gerar em nós um propósito a partir da bênção. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ou em outras traduções é frutificai-vos e multiplicai-vos. Diga assim comigo: Deus criou a humanidade para frutificar e multiplicar. Agora vamos trazer isso para um aspecto espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Por que aqui o texto ele não é diferente a ordem? Por que não é primeiro multiplicar e depois frutificar? Mas é frutificar e depois multiplicar. Sabe por quê, amado? Porque frutificar é gerar dentro de mim e multiplicar é gerar a partir de mim. Então eu vou repetir: frutificar é gerar dentro de mim, aquilo que se gera dentro de mim. E multiplicação é aquilo que se gera a partir de mim. Então diga assim comigo: frutificar é gerar dentro de mim. Diga assim: multiplicar é gerar a partir de mim. Vamos pensar numa árvore. Uma árvore, ela tem uma essência. E a partir dessa essência, a semente que é lançada na terra, ela frutifica. Ela nasce. E quando a árvore nasce, ela vai gerar frutos. E frutos segundo a sua espécie, como já está em Gênesis determinado.
E essa espécie de árvore, essa árvore vai crescer e vai frutificar. E esses frutos gerados, eles são gerados, e dentro desses frutos existem novas sementes. E agora essas novas sementes serão lançadas na terra e elas gerarão outras árvores da mesma espécie. Mas antes de multiplicar, eu primeiro preciso frutificar. Espiritualmente dizendo, eu não posso gerar em ninguém se primeiro não for gerado em mim. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou te explicar agora, trazendo por exemplo o nosso dia a dia, a nossa vida. Irmão, todos nós vivíamos uma vida errante e errada. E todos nós, eu sou o primeiro deles. Todos nós vivíamos da forma equivocada. Todos nós andávamos errado. Todos nós procurávamos coisas que não deveriam procurar ou serem procuradas. Todos nós nos equivocávamos em decisões, tomávamos e tínhamos atitudes que não condizem com aquilo que Deus deseja para nós. Todos nós não conseguíamos compreender a nossa razão de ser, nosso propósito de existir. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Nós encontramos Jesus. Ou talvez nós possamos até dizer, Ele nos encontrou. Só que sabe o que acontece, amado? Quando Jesus vem, Ele alinha o nosso coração ao coração dEle, nós o aceitamos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Sabe o que vai acontecendo com a gente? Nós passamos a frutificar a essência dEle dentro de nós. Então sabe o que é essa frutificação, espiritualmente falando? Mudança de atitude, mudança de maneira de pensar, mudança de maneira de falar, mudança de maneira de se comportar, mudanças que acontecem em nós, mesmo que a gente pareça não ter força para fazer, é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Como em Gálatas capítulo 5, verso 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Então quando lá em Gálatas Paulo está dizendo sobre o fruto do Espírito, por que ele está falando fruto? Porque é justamente a essência que nós nos tornamos. Ei, deixa eu te dar um exemplo. Jairo de Lima, um exemplo. Se o Jairo de Lima mentia, Jesus Cristo entrou na história de Jairo de Lima e o Espírito Santo passou a habitar dentro dele, agora o Jairo de Lima não mente mais, porque agora existe um fruto do Espírito que não me deixa mais ser aquilo que eu era. Agora uma nova criatura se tornou a partir de mim e a partir da obra do Espírito Santo em mim. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele que era desonesto passa a ser honesto. Aquele que fazia alguma coisa que não deveria passa a não fazer mais. Aquele que não tratava bem a esposa passa a tratar a esposa diferente. Aquele filho que era rebelde, bocudo, respondão, mal educado, agora passa a ser delicado, cuidadoso, trata seus pais com respeito e honra. Por quê? Porque frutos começaram a nascer dentro de si. Quem está me entendendo? Então, amado, isso nós temos que ver. Se nós não estamos enxergando isso ainda, porque a obra do Senhor ainda não está sendo revelada a nós, não está sendo trabalhada em nós. Então nós precisamos ver os frutos acontecendo. Agora preste atenção, porque aqui eu quero conversar em especial com aqueles que já estão há algum tempo na igreja, com aqueles que dizem, pastor, isso eu já vivo, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu já mudei, minhas conversas já não são mais as mesmas, pastor, os meus roles, até as amizades mudaram, tudo é diferente, eu não falo mais do jeito que eu falava, eu não ajo mais como eu agia, as minhas atitudes já não são mais iguais, pastor, eu mudei, o fruto do Espírito está operando em minha vida, glória a Deus se você está vivendo isso, é frutificação. Só que preste atenção, lembra do texto que nós lemos? Frutificar e, vamos lá, frutificar e multiplicar. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Eu posso sentar aqui? Dá para pegar pela câmera? Eu vou sentar aqui um pouquinho. Sabe o que nós mais erramos? A gente começa a frutificar, o Espírito entra, modifica, transforma a nossa história. E aí a gente faz isso aqui, ó. A gente senta e diz assim, fiz o que precisava. A obra de Deus está completa em mim. Agora eu estou salvo. Agora eu já não sou mais o homem que eu era. Agora as pessoas já me respeitam porque eles perceberam que eu estou diferente. Então acabou. Agora é só esperar Jesus voltar. Ei, eu não estou dizendo para você que você está errado. Mas eu estou te dizendo que a obra do Senhor está incompleta. Mesmo que você já esteja frutificando. Sabe por quê? Porque assim como Deus disse para Adão e Eva no jardim, Ele diz para cada um de nós, eu quero fruto sim.
Eu quero a frutificação sim. Eu quero a tua essência transformada sim. Mas a partir da tua essência transformada, a partir da tua frutificação, agora eu quero ver você multiplicando aquilo que eu te dei. Agora eu quero ver você multiplicando a essência que está em você. Agora eu quero ver você declarando aquilo que eu estou fazendo na tua vida, na tua história, na tua família. Eu quero que você ganhe outras pessoas e comece a transformar a vida de outros através da essência que está em você. Multiplicação. Vamos para mais um texto? João capítulo 4. João capítulo 4, verso 13. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, verso 13. Mas antes de nós lermos, eu quero te trazer aqui para a história desse texto. A história desse texto é Jesus juntamente com os discípulos andando por Samaria. Ele vai dizer o texto, inclusive no início dele, que era-lhe necessário passar por Samaria. E Samaria, irmão, não era um lugar muito comum, muito agradável para os judeus. Pelo contrário, quem já assistiu ou está assistindo The Chosen, inclusive eu indico, irmão, tem coisas ali que você pode relevar, mas tem muita coisa boa ali e que você pode aprender. E principalmente visualizar muita coisa da Bíblia. E ali no The Chosen, inclusive, eles falam isso, eles têm conversas nesse sentido, nesse aspecto. Nós vamos para os meio dos samaritanos, nós vamos para um lugar onde as pessoas nos odeiam. Assim era Samaria. Os samaritanos e judeus não se davam, não se conversavam. E aí esse texto vai dizer que Jesus ainda assim os insiste e eles vão passar por lá. E quando eles estão no meio do deserto, Jesus tem sede. E Jesus se assenta na frente de uma fonte e ele diz assim para os discípulos: vão buscar comida na cidade. E eles vão para a cidade e Jesus fica sozinho. Mas preste atenção, Jesus não estava naquele lugar sozinho à toa. Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher naquele dia. Ei, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas uma coisa eu te garanto, Jesus tem um encontro marcado com você hoje. Jesus não te trouxe aqui à toa, é porque Ele tem algo preparado para você nessa noite. Mas pastor, tem uma multidão de gente aqui, eu sei, mas Ele vai falar com você nessa noite individualmente, porque Ele quer transformar a tua história hoje. E aí Jesus vai encontrar-se com uma samaritana, que não tem nenhum nome na Bíblia, só diz que é uma samaritana. E essa mulher chega até a fonte e Jesus diz assim: você pode me dar água para beber? E essa mulher vai perguntar ou dizer para Jesus: Jesus, o senhor é um judeu. Eu não sabia que era Jesus, né? O senhor é um judeu, eu sou uma samaritana. Nós samaritanos não falamos com os judeus e vice-versa. E aí no meio dessa conversa, e Jesus vai começar a se revelar a ela, dizendo: chama o teu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. E ele vai dizer: bem disseste, já tiveste 5, e esse 6º que está contigo não é teu. E ela vai falar: tu és profeta. E tem o texto tão conhecido onde ela vai perguntar: onde é o lugar de adoração? E Jesus vai dizer em João 4:23: mas a hora vem, e agora é, em que verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas esse texto eu quero focar para você entender que nesse momento que Jesus está pedindo água para ela, Ele vai começar a dizer assim: você não sabe quem está te pedindo água, senão você me pediria água. Você não tem ideia de quem está te pedindo para arrumar um pouco de água. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E aí essa mulher vai dizer assim: mas o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que preparou esse poço? Então como que o Senhor está dizendo que pode me dar água? O Senhor está com sede? O Senhor está precisando de água? Me explica isso. E aí ele vai dizer, 4:13, João: Jesus respondeu a ela: quem beber dessa água comum, dessa água natural, tornará a ter sede. Ei, irmão, preste atenção, antes de nós continuarmos a leitura. Antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida, a gente tinha muita sede, a gente tinha muita fome, a gente tinha muita necessidade, a gente tinha muita ausência, e a gente tentava colocar tantas coisas no lugar dessas ausências, mas nada preenchia, doutor. Ei, olha aqui para mim. Quantos de nós tentamos de tantas formas, Reinaldo, trazer ou sustentar ou preencher um lugar que é só dele na nossa vida e na nossa história? E aí a gente ia para a bebida, muitos quem sabe foram para drogas, para vícios, tantos outros. Quanta gente foi para tantos relacionamentos e nada satisfazia, nada preenchia. É por isso que o mundo fica dizendo: não está sendo legal, não está sendo divertido, troca. Por quê? Porque o mundo está dizendo: tenta preencher, tenta matar a sede, ei, tenta dar um jeito, tenta ser feliz. Sabe o que o mundo está gritando? Para ser feliz, faz o que você tiver que fazer, só importa ser feliz. E sabe o que eu tenho para responder? O mundo não pode encontrar essa felicidade, porque só existe felicidade naquele que encontrou Jesus.
E aí Jesus vai dizer no verso 14 isso: mas quem beber da água que eu, Jesus, lhe der, esse nunca mais terá sede. Ei, irmão, quando a gente encontra Jesus, a gente diz assim: eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho propósitos, eu ainda quero muita coisa, mas eu entendo, em Jesus eu tenho tudo que eu preciso, em Jesus eu tenho a saciedade da minha alma, em Jesus eu não tenho mais sede de nada, em Jesus não me falta mais nada, porque Ele é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu bebi da água que Jesus me deu, eu não tenho mais sede. Mas preste atenção, Jesus não termina aqui a conversa com essa samaritana. Jesus não diz assim: Zeli, ei samaritana, toma da água que eu vou te dar e você nunca mais vai precisar buscar água, você nunca mais vai ter sede. Lembrando, não é literal. Mas sabe o que Jesus diz? Você bebe da água, você mata a tua sede, mas eu tenho um propósito ainda mais profundo para você. Quem quer saber qual é o propósito mais profundo que Deus tem para você? Deus não quer apenas matar sua sede, Deus não quer apenas preencher o vazio que existia na tua alma até você conhecê-lo. Sabe o que Ele quer te fazer? Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou apenas matar sua sede, eu vou te tornar uma fonte para que outras pessoas bebam dessa mesma água através de você. Ou eu posso ser alguém que apenas bebe da água. Ei, preste atenção. Diga assim comigo: quem nunca se tornar fonte, sempre usará Jesus para seu próprio benefício. Irmão, se eu não estou disposto a tornar fonte, como assim tornar fonte, pastor? Quando a água continua através de mim, ela não para em mim. Mas se eu não me torno fonte, eu uso Jesus para meu benefício. Jesus, o que o Senhor pode me dar hoje? Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim através dessa campanha? Jesus, como que o Senhor pode me abençoar? Jesus, como que o Senhor pode me sarar? Jesus, como que o Senhor vai fazer? Jesus, o que o Senhor vai fazer por mim e pela minha casa? É sempre as mesmas coisas. É gente que gira, gira, gira e volta sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque tudo termina nele. É para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Venha para mim, eu quero, eu quero, eu quero. Mas Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Ei, Jesus está dizendo para cada um de nós hoje: fica tranquilo, não vai te faltar nada. Não, eu vou dizer de novo. Jesus está declarando sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre a tua família: fica tranquilo, em 2024 não vai faltar nada, eu sou o seu pastor. Mas a pergunta de Jesus é: você pode se tornar uma fonte? Você pode dizer para alguém aquilo que eu tenho feito na tua vida? É só isso. Você conhece alguém que ainda não o conhece? Você pode dizer para essa pessoa: se ainda não conhece Jesus, deixa Ele transformar a tua história como Ele tem transformado a minha. Irmão, é tão fácil falar de Jesus. Difícil é falar de política, irmão. Difícil é você, corintiano, falar que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Nossa, vocês levaram a sério, ninguém riu. Vocês não entenderam? Eu vou falar de novo. Difícil é para um São Paulino falar que São Paulo é o melhor time do Brasil. Não, eu estou brincando, mas é só para quebrar o gelo. Preste atenção. Difícil são as discussões que nós temos no dia a dia. Difícil é eu querer comprovar alguma coisa cientificamente que ainda não é provado. Difícil é a gente ficar tentando discutir coisas aleatórias, irmão. Fácil é falar que Jesus Cristo entrou na nossa história e mudou a nossa vida. Não é tão simples, é dizer: eu era assim, eu era desse jeito, eu era dessa maneira, meu casamento não estava bem, minha família não vinha bem, a gente estava doente, alguém em casa quase foi a óbito, mas Jesus entrou na nossa história e mudou a nossa vida. Eu estou curado, eu estou sarado, alguma coisa aconteceu, meu casamento é diferente, tudo mudou dentro da minha vida. Ei, é só isso. Porque tem um monte de gente precisando ouvir isso de você. Tem um monte de gente precisando viver as experiências que você tem vivido. Só que essa mulher samaritana entendeu isso, irmão. E você pode continuar a leitura depois na sua casa. Ela salvou praticamente uma cidade inteira. Por quê? Porque foi uma mulher que teve um encontro com Jesus. E esse encontro mudou sua vida, sua história. Mas também fez dela alguém que transformaria a história de muita gente através dela. E é o que Jesus está dizendo para nós. E aí? Vai ficar só na frutificação ou vai começar a multiplicar? Vai ficar em alguém apenas que bebe da água ou vai ser alguém que vai se tornar uma fonte?
eu quero me tornar uma fonte em 2024. Diga assim comigo, deixa eu me lembrar aqui a frase. Diga assim comigo, em 2024, eu não mais usarei Jesus, mas eu desejo que Ele me use. Jesus não será mais um amuleto da sorte. Ele será meu guia. Ele será as palavras que saem da minha boca. Para a gente continuar, para a gente caminhar para o final, preste atenção nisso aqui e a gente já vai orar. Daqui a pouquinho. Abraão, em Gênesis 12, ele vai ouvir uma palavra, o patriarca da fé, aquele que começou tudo. E esse patriarca, juntamente com sua esposa, Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, mas vamos de Abraão e Sara, que é mais fácil. Eles vão receber um chamado de Deus, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Bendita será toda a terra, ou todas as famílias a partir de ti. E aí Deus também vai prometer: farei de ti uma grande nação, você gerará uma grande nação incontável, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Mas diante disso e diante das circunstâncias, Sara, preste atenção nisso aqui, não perca essa chave. Lá em Gênesis capítulo 16, se não me engano, vai dizer que Sara já estava, ambos, já estavam numa idade avançada, e eles passam num tempo de escassez em Canaã. Eles descem para o Egito. Não perca isso aqui, preste atenção que tem uma chave escondida aqui. Quando eles descem para o Egito, vai dizer que ao voltar para Canaã, ao voltar para sua terra, Abraão traz consigo uma escrava, uma mulher, era costume da época, uma mulher chamada, me ajuda aí, fugiu, Agar. Agar é trazida juntamente com Abraão e Sara para a sua família, para o seu cotidiano. Aí preste atenção nisso aqui, sabe o que Sara vai escolher fazer? Sara vai dizer assim: Abraão, meu ventre não gera, eu sou estéril, e você já está avançado de idade. Vamos fazer o seguinte: se Deus tem um propósito de gerar filhos a partir de nós, ou gerar um filho a partir de nós, uma geração a partir de nós, deita-se com a escrava, deita-se com Agar. E Abraão assim o faz, e dela nasce um homem chamado Ismael, que vai se tornar também uma geração, os ismaelitas, que até hoje são uma grande nação também. Mas eu não quero me atentar a isso. O que eu quero que você preste atenção sabe o que Sara está dizendo? Eu não posso gerar, ou eu não quero esperar gerar. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar o ventre para outro gerar por mim. Preste atenção nisso aqui, irmão. Diga assim comigo: eu sou salvo pela graça, não tem obras, é pela fé em Jesus. Quem aqui vai para o céu? Diz amém aí, levanta a tua mão, deixa eu saber. Eu vou para o céu, irmão, não tenho dúvida nenhuma. Estou salvo em Cristo Jesus. Porque não tem obra, irmão, não depende do que eu faço, depende do que eu creio, é Jesus. Mas preste atenção, nesse mesmo céu, que nós entraremos pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, do sangue dele que nos perdoa e justifica, nesse mesmo céu, existirá algo, pastor Anderson, chamado galardão. Recompensa, perfeito. E sabe o que quer dizer galardão, irmão? Se a salvação não é por obra, se a salvação é graça, galardão vem de obras. Sabe o que vai acontecer com muita gente? Vai chegar no céu, glória a Deus por isso. Vai ser salvo, glória a Deus por isso. Mas porque terceirizou a sua responsabilidade de ganhar almas, não vai ter nenhuma coroa, não vai ter nenhum galardão, não vai ter nenhuma pedra no galardão, não vai ter nenhuma recompensa no céu, porque não ganhou ninguém, só foi sozinho para o céu. Isso é Bíblia, irmão. Se quiser, a gente pode conversar pós-culto. E eu não estou dizendo para você que o céu vai ser menos céu por causa disso, eu não estou dizendo para você que você vai ser menos merecedor por causa disso. É graça, vai ser salvo. Mas, irmão, eu não quero chegar no céu e olhar para o meu galardão vazio.
eu quero chegar no céu e olhar e falar assim: meu galardão está cheio, porque muita gente veio a partir da minha vida. Eu me tornei uma fonte lá na minha vida, eu me tornei uma fonte lá em Itapetininga, eu me tornei uma fonte para muita gente beber dessa água que é de Jesus Cristo. Eu fui alguém que pôde participar da salvação de muitas almas. Então vai ter galardão no céu. Quem quer ter galardão no céu? É obras, irmão, não é graça. Graça é salvação. Para a gente finalizar, abra comigo Isaías capítulo 6 e a gente encerra. Isaías no capítulo 6, verso 1, fala de um profeta. Esse texto tem me marcado muito. Fala de um profeta chamado Isaías. E esse profeta, ele é chamado num tempo difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente diz assim: pastor, eu até queria pregar, eu até gostaria de falar, eu entendi o que o senhor disse. Mas a grande questão é que o tempo está difícil, pastor. Preste atenção aqui, não desvie o seu foco. Muita gente pode estar dizendo assim: eu até gostaria, mas o senhor sabe que hoje é difícil, as pessoas são frias. O coração das pessoas é duro. Hoje falar do amor de Jesus para alguém é até perigoso. As pessoas podem responder, as pessoas podem ser deselegantes, mal educadas. Pessoas podem até ficar bravas, porque elas dizem: eu não quero ouvir isso e etc. Irmão, sempre foi assim. Mas o tempo difícil não é desculpa para a gente não ser usado por Deus. Porque Isaías capítulo 6, verso 1 vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia um templo. Olha o verso 2. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Verso 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Quem crê que Itapetininga vai ser inundado pela glória de Deus? Quem crê que o Brasil vai ser extraordinariamente invadido pela glória de Deus? Quem crê no mover sobrenatural do Senhor nesse ano de 2024 para essa cidade, para o nosso estado e para o nosso país? Eu creio, irmão. Porque a glória que tem no céu vai adentrar a terra, nós oramos por isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu já tem glória, e a glória vai descer para a terra. Verso 4. O som das suas vozes e os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha a visão que Isaías teve. Olha que visão extraordinária, que visão importante, que visão impactante. E quando isso aconteceu? No ano que morreu o rei Uzias. Quem é o rei Uzias? Um dos reis mais poderosos em batalha, um dos reis que mais alcançaram sucesso, ou alcançou sucesso no território de Israel. Um rei muito bem conceituado. O seu final não foi dos melhores, mas ainda assim Uzias era um rei respeitado por todos. E no ano que morreu esse rei, respeitado por todos, inclusive pelo profeta, a sensação que eu tenho é que o profeta e todo o povo está dizendo: e agora? Como vai ser? É um tempo de incerteza. Quem sabe pessoas estejam olhando hoje, eu não vou entrar no mérito da questão do governo, mas estejam olhando para tudo, todos os sinais, e estejam dizendo: mas é um tempo de incerteza, pastor, é um tempo um pouco receoso, é um tempo difícil. Ei, mas é no tempo difícil que Deus mais se revela. Não, eu vou dizer de novo: é no tempo mais difícil que Deus mais se revelou. Ei, é nesse tempo que Deus quer se revelar para mim e para você. Pessoas estão dizendo: quando tiver mais fácil eu vou ver, quando tiver mais fácil vai acontecer. Não. Deus está dizendo: é agora que eu quero me revelar. É em 2024 que eu quero que você tenha experiências que você nunca teve. Mas aí o verso 5 somos nós. Olha o verso 5. Então gritei, o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Segura aí um pouquinho. Isaías está dizendo como muitos de nós dizemos: eu até queria ser usado, eu até queria ser ousado. Como disse ontem o Maurão. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, deixa eu ver. Lembra, irmão? Você não foi chamado para ser pato, você foi chamado para ser papagaio. Quem se lembra? Nós não fomos chamados para ser pato, nós fomos chamados para ser papagaio. Pastor, não sei, o que é isso? Assiste a live depois lá, está gravado, está no nosso canal. Mas preste atenção nisso aqui, muita gente está dizendo: até queria, mas eu sou pecador, pastor.
Eu até queria, mas eu sou muito falho. Pastor, eu até queria, desejava, mas pastor, eu peco tanto. Ei, Isaías teve a mesma sensação. Como pode eu ter visto a Deus, o Senhor, assentado no seu alto e sublime trono, se eu sou um homem de palavras errantes? Eu sou um homem de lábios impuros. E eu convivo com pessoas que também falam que não deveriam. São pessoas de lábios impuros. É um povo de lábios impuros. Ei, talvez você esteja se identificando com essa passagem hoje, dizendo: eu me sinto não merecedor. Irmão, preste atenção. Antes de pôr, não coloca ainda, Cauê, segura aí. Imagine o verso 6. Depois de Isaías dizendo: eu vi o Senhor, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí vem uma voz do céu, como um trovão, e relâmpagos saem, e rochas quebram, e começa a se ouvir uma voz dizendo: ah, Isaías, eu vou te fulminar agora, seu pecador. É isso que está no texto, gente? É isso que vocês imaginam que está no texto? Então por que muitas das vezes a gente imagina um Deus assim? Um Deus que não consegue conviver com as nossas falhas. Às vezes a gente tem ideia de um Deus que está só esperando a gente errar para acabar com a gente. Ei, irmão, vira essa chave hoje. O teu Deus é um Deus perdoador. O teu Deus é um Deus de misericórdia. O teu Deus é um Deus benevolente. O teu Deus é um Deus de benignidade. O teu Deus é um Deus que colocou o Filho dele numa cruz do Calvário para derramar o sangue dele por você, porque Ele te ama. E Ele não quer te perder nunca. Olha o verso 6. Verso 6. Logo, ei, Isaías está orando dizendo: ai de mim, eu sou pecador, meu lábio não é bom, eu não falo coisas boas. E aí o texto vai dizer logo: ei, ainda talvez seja nesse culto de hoje em que você será tocado nas áreas mais frágeis da tua história. Não, eu vou dizer de novo que acho que tem mais gente para receber. Eu profetizo e eu creio que nesse dia, nesse culto, até o término desse culto, Deus vai tocar nas áreas que você tem mais fragilidade, mais dificuldade de vencer, irmão. No lugar onde você foi derrotado até aqui, o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. O Senhor está tocando em áreas mais obscuras da tua alma, lugares onde você não quer que ninguém saiba que existem, mas Deus sabe que existe. Mas mais do que isso, Ele não vai te julgar por isso, Ele vai te curar hoje. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do... Ei, levanta tua mão e diga assim comigo: o altar tem cura. O altar tem libertação, irmão. Havia tirado do altar com uma tenaz, verso 7. Com ela tocou a minha... Aonde era o problema de Isaías? Na boca. Aonde a tenaz foi tocada? Aonde ele foi tocado para ser curado? É a área que você precisa que o Senhor vai tocar hoje. E aí o texto vai continuar dizendo: veja, isto tocou os teus lábios. Aonde era frágil? Aonde tinha deficiências? Aonde tinha fragilidades? Por isso, depois que foi tocado, ele não foi julgado. Por isso, a sua culpa foi? Ei, você pode dizer mais uma vez assim: a minha culpa está sendo removida. E diga assim: o meu pecado está sendo perdoado. Você não veio aqui para ser julgado, você veio aqui para ser curado e perdoado, irmão. A culpa removida e o seu pecado perdoado. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para curar. E se acabasse aqui? Seria lindo, mas seria só para Isaías, irmão. Se tivesse terminado o texto no verso 7, seria incrível. Um homem transformado, uma vida transformada, um profeta levantado. Ou curado, não seria um profeta. Mas aí olha o verso 8. Existe um porquê de Deus fazer tudo isso por nós. Existe um porquê de Deus ter te perdoado até aqui, irmão. Ei, sabe quando você disse assim: não tem mais jeito? Sabe quando talvez em 2023 ou antes, ou talvez agora nesse início de 2024, você disse assim: não tem jeito, não tem como, acabou. Sabe aquele pecado, aquele erro que você cometeu e você disse: agora não tem mais jeito, ninguém mais vai me perdoar. Agora o Senhor não tem mais como me perdoar, eu errei demais, eu falhei de novo. Sabe por que o Senhor te perdoou de novo?
Porque existe um propósito no perdão de Deus para a nossa vida. Até o perdão que Ele nos concede é com propósito. Olha o que Deus vai dizer para Isaías. Então uma voz do Senhor, ouvi a voz do Senhor clamando, gritando, e dizendo o quê? Quem enviarei? E quem irá de ir por nós? Isaías agora já não tinha mais desculpa para dizer, mas eu sou um homem de impuros lábios. Ah, mas a vida está difícil. Ah, mas o rei morreu. Ah, mas... Não tinha mais desculpa. Então Isaías entendeu e ele disse assim, o quê? Então eu respondi, eis-me, envia-me. Você não está sendo perdoado. Você não está sendo ministrado nesses 12 dias à toa. É porque Deus quer te enviar. O Senhor quer contar contigo nesse ano. Eu quero que você se coloque de pé. Eu vou orar com você. Mas ainda antes de nós orarmos, eu creio que uma palavra do céu, uma voz será ressoada, ou está sendo ressoada essa noite. Não estou falando audivelmente, irmão. Talvez não de forma clara para os nossos ouvidos naturais, mas está sendo ressoada nesse altar, nessa noite, uma voz dizendo, em 2024, eu tenho muita vida para salvar em Itapetininga e região. Mas do céu está dizendo, eu não vou enviar anjo, porque anjo não prega o evangelho. Diz o texto bíblico, inclusive, que eles gostariam de fazê-lo, mas não foi dado a eles esse privilégio. Se anjos pudessem pregar o evangelho, irmão, não tinha mais ninguém não convertido, porque eles já tinham pregado para todo mundo. É o desejo dos anjos. Mas Deus disse, não é para vocês. Quem vai pregar o evangelho são meus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Mas então uma voz está ressoando do céu em 2024. A quem enviarei? Quem irá ir por nós? Tem alguém aqui para responder hoje? Deixa o Espírito Santo tomar tua boca hoje para você dizer em alto e bom som, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero passar mais um ano sem ganhar ninguém. Eu não quero passar mais um ano sem falar do teu amor para ninguém. Eu não quero passar mais um ano sem trazer ninguém para a igreja. Eu não quero terminar mais um ano sonhando ou vivendo realizações dos meus próprios sonhos, mas não participando de nenhum dos teus sonhos. Quem sabe Deus esteja colocando no teu coração alguém que Ele tem o sonho de ganhar e Ele vai fazer isso através da tua vida. Quem sabe um familiar teu, quem sabe um amigo, quem sabe um parente, quem sabe um vizinho. Só que eu gostaria que nós fizéssemos um voto, mas eu não vou te obrigar, irmão. Porque eu não acredito num Deus que ameaça. Eu acredito num Deus que ama e que nos convence pelo seu amor. Em cima dessa palavra, eu vou pedir para que todos fechem os olhos. Eu gostaria de saber se tem pessoas aqui hoje, assim como eu, porque eu já me comprometi pela manhã e vou fazê-lo novamente agora, que nesse ano de 2024 vai se comprometer, é um compromisso teu para com Deus. Não é com a igreja, irmão, não é com placa. É com Deus. Se comprometer a ganhar, ou seja, trazer, porque ganhar, quem ganha é o Espírito Santo. Mas trazer, enviar, convidar, melhor dizendo, uma pessoa, pelo menos em 2024. Só que você vai trazê-la para a igreja, irmão, e você não vai jogar aqui dentro e falar, pastor, cuida aí. Não. É o teu compromisso esse ano. É trazer uma pessoa para a igreja e dizer assim, eu vou cuidar dela até o final do ano. Se ela estiver desanimada, eu vou ajudá-la. Se ela estiver precisando de uma oração, eu vou orar com ela. Se ela estiver precisando de um aconselhamento, ou eu vou fazer, ou eu vou trazê-la para ser aconselhada pelo pastor. Mas eu vou cuidar de alguém esse ano. Irmão, eu não estou pedindo para você ganhar o teu bairro inteiro, a tua família inteira, todos os teus amigos. Eu estou falando de uma alma. Se você decidir se comprometer diante de Deus, eu gostaria que você erguesse sua mão e eu quero orar por você. Quem aqui tem a disposição de ganhar e consolidar, cuidar de uma pessoa esse ano? Uma pessoa, irmão. Uma pessoa. Não se esqueça, irmão. Não terceirize o ventre. Não terceirize a sua responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor, nem da igreja. É responsabilidade de cada cristão. Ide, pregai o evangelho. Lembre-se de tudo que nós falamos aqui hoje. Você não pode ser alguém apenas que sacia a tua sede. Você tem que se tornar uma fonte. Então erga a tua mão, eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
nessa noite, diante do Senhor, eu coloco cada um desses teus filhos, porque filho é aquele que obedece o pai. Como Jesus Cristo mesmo disse, quando vieram indagá-lo, dizendo, sua mãe e seus irmãos estão aqui, ele disse assim, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aquele que ouve aquilo que meu pai diz e obedece. Então nós só somos filhos porque somos obedientes, quem não é obediente não é filho. Então, Senhor, que nós possamos entender nessa noite que não é uma responsabilidade de um ou de outro, é a responsabilidade de todos nós. Que possamos compreender também nessa noite que o Senhor não está nos dando uma oportunidade ou uma possibilidade, o Senhor está nos dando uma ordem. Ide, portanto, fazei discípulos. Que o Senhor possa nos dar a coragem e a ousadia de pregar o Teu Evangelho a cada lugar onde nós estivermos. Mas, em especial, que o Senhor nos traga nesse momento a certeza de alguém. É uma pessoa que o Senhor confiou a nós essa vida. Que o Senhor está confiando a nós de nós falarmos para ela, de nós declararmos para ela do amor de Jesus Cristo. Nós só vamos contar, quem sabe, experiências nossas para essa pessoa. Nós só vamos dizer para ela o quanto Jesus tem feito em nossa vida. E a partir disso é com o Espírito Santo, a obra é Ele quem faz, é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é apenas pregar o Teu Evangelho. É apenas anunciar aquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Senhor, que nós sejamos essa geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Alguém que foi escolhido para fazer a diferença, não para ser mais um assentado num banco. Nós não queremos apenas frutificar, nós queremos multiplicar. Deus, constrange o nosso coração nessa noite. Nos faz, Senhor, sairmos da comodidade, do comodismo, do lugar, Senhor, onde a gente só vem, participa de culto e vai embora. Que a gente seja comprometido com o Teu reino nesse ano, porque nós estamos declarando, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o Teu desejo é salvar toda a cidade de Itapetininga através de nós. Mas usa-nos para uma pessoa esse ano. Nos ajuda, Senhor. Nos convence, nos ajuda na estratégia, no momento certo, na palavra certa. Quem sabe essas pessoas até surpreendentemente nos procurarão para isso. Quem sabe muito desses nossos amigos, essa pessoa que Deus está nos mostrando agora, que o Senhor está nos mostrando agora, Pai, seja alguém que venha até nós essa semana para dizer, puxa, eu estou passando por um momento difícil. E nós vamos nos lembrar, é o Senhor que já preparou o caminho, é o Senhor que já está abrindo a porta. Eu só preciso falar de Jesus para ela e a alma dela vai ser salva, a vida dela vai ser transformada, porque o Senhor já está preparando. O Senhor é aquele que mais deseja salvar, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. Não foi um povinho, não foi seletivo, não foi apenas alguns, não foram alguns escolhidos apenas, não. O Senhor decidiu salvar o mundo de tal forma, de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo veio para salvar e não condenar o mundo. Então, Senhor, nos usa, nos dá coragem e ousadia para pregarmos o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.